Porque eu vou te mostrar esses 3 tipos de alimentos que talvez já estão atrapalhando a sua vida, e eu vou também fazer uma oração para que Deus te liberte, para que Deus te capacite e te traga muito discernimento espiritual. Então, para começar com a mensagem de hoje, eu quero ler para você o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 12. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são boas para mim. Todas as coisas me são permitidas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Irmãos, esse aqui que o apóstolo Paulo falou vai muito mais do que os nossos olhos podem ver. Ele está falando de hábitos comuns que, sem você perceber, acabam te dominando. Eu não estou dizendo que se você comer um doce, se você comer um chocolate, uma sobremesa, isso aí significa que o inimigo está te oprimindo ou que você precisa de libertação. Não tem nada disso. Eu quero apenas que você entenda que os seus hábitos, eles podem sim te prejudicar espiritualmente, por mais que seja uma coisa física, por mais que seja algo somente para matar a sua fome. Então, irmãos, é necessário que a gente olhe sim para aquilo que a gente coloca no prato e principalmente para o nosso coração, porque os ensinamentos que eu vou te trazer aqui vão muito além do seu paladar, tá bom? E a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que o inimigo ele usa as mesmas estratégias para desviar o povo de Deus desde o começo da humanidade. Ele usa a tentação, ele usa as dúvidas e ele usa os desejos desordenados. E o problema é que a gente acha muitas vezes que as armadilhas do diabo são visíveis, mas muitas vezes elas entram no nosso dia a dia em coisas tão simples que a gente nem percebe. Por exemplo, quando Adão e Eva estavam passeando aqui pelo jardim do Éden, eles estavam simplesmente obedecendo a Deus, andando na presença do Senhor diariamente, até que veio a primeira tentação do inimigo. E como que o inimigo, Satanás, tentou Adão e Eva? Ele não ameaçou eles, ele não causou medo, mas ele usou um simples fruto que era ligado ao desejo do ser humano. Olha só o que está escrito em Gênesis capítulo 3, o versículo 6. Diz assim: a mulher viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então tomou do seu fruto e comeu. Irmãos, essa passagem fala uma coisa muito interessante. O pecado veio através de um desejo incontrolável, certo? Ela achou que era muito desejável para dar entendimento, era agradável aos seus olhos e ela percebeu que aquele fruto, apesar de ser proibido por Deus, ele era muito gostoso, muito prazeroso. Então, é muito importante você saber disso. O diabo usou comida para fazer Adão e Eva caírem, certo? E tem um outro exemplo na Bíblia que é muito impactante, que é o caso de Esaú. A Bíblia diz que Esaú recebeu um presente maravilhoso de Deus. Ele tinha o direito de primogenitura. E o que era isso? Era uma bênção especial de Deus para o filho mais velho, que tinha um valor espiritual e ele recebia também uma herança muito grande. E o que Esaú fez? Irmãos, a Bíblia diz que um dia ele estava com muita fome e o seu irmão Jacó, ele fez um ensopado de lentilhas. E quando Esaú voltou da caça, ele era um caçador, ele estava com muita fome. O seu estômago estava vazio e ele simplesmente trocou aquela bênção da primogenitura por um simples prato de comida. Porque o seu irmão Jacó queria muito aquela bênção da primogenitura e ele falou para o seu irmão Esaú: eu só te dou esse prato de lentilhas se você me der a bênção da primogenitura. Irmãos, naquela hora ele não pensou 2 vezes, ele estava com muita fome e ele jogou fora algo que valia muito mais. E a Bíblia nos alerta lá em Hebreus capítulo 12, o versículo 16. Ela diz assim, que não haja entre vocês nenhum imoral ou profano, assim como foi Esaú, que por um único prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Olha que tristeza, irmãos. Esaú valorizou mais a sua satisfação rápida do estômago do que a bênção que Deus tinha para ele durante toda a sua vida. E essa escolha que ele fez pode parecer muito pequenininha ali na hora, mas teve consequências enormes e duradouras. E a Bíblia diz que depois Esaú chorou amargamente, mas aí já era tarde demais. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando nós ficamos fazendo somente a nossa própria vontade, nós perdemos a sensibilidade à voz de Deus, nós perdemos a nossa liberdade em Cristo, acabamos nos tornando escravos de nossos desejos. Irmãos, tudo isso que eu falei aqui agora é uma estratégia do diabo, entendeu? Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia fala um detalhe muito interessante lá no Salmo 116, o versículo 15, que fala a respeito da nossa morte. Olha só o que a Bíblia diz. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eu não sei se você já tinha ouvido esse versículo, mas ele fala uma coisa muito interessante.
Quando a Bíblia diz que a morte dos filhos de Deus é algo precioso aos olhos do Senhor, não quer dizer que Deus gosta ou que Deus se alegra com a morte de quem Ele ama. Se você olhar o original do texto bíblico, nesse caso aqui, está dizendo que a morte dos filhos de Deus tem um peso muito grande, tem um valor muito grande, entendeu? E isso me leva a entender que Deus não sente prazer quando o filho dele morre antes do tempo, seja por negligência, seja por desobediência. Porque mesmo que Deus conheça todos os dias da nossa vida e o dia exato em que nós vamos partir, nós temos sim a capacidade de abreviar esse tempo quando nós não cuidamos do templo que Ele nos deu. E qual que é o templo que Deus nos deu, irmãos? É o nosso corpo físico. Então, quando a gente parte antes da hora, isso causa uma tristeza no coração de Deus, porque poderia ter sido diferente. Nós poderíamos ter dado mais frutos, poderíamos ter abençoado mais pessoas, certo? Por isso é muito importante a gente pensar naquilo que a gente coloca no prato, no cuidado que a gente tem com aquilo que a gente come, com aquilo que a gente bebe. Então o foco do vídeo de hoje não é só te dar dicas de saúde, inclusive eu vou te falar aqui dos alimentos, mas é também uma questão espiritual, porque o diabo ele vai tentar tirar vantagem até nisso, para roubar os anos preciosos que Deus tem para nós aqui na Terra. Amém? Então antes de eu falar aqui para você quais são os alimentos que você tem que fugir deles, eu quero contar para você aqui um episódio que aconteceu com a nação de Israel lá no deserto. Como você sabe, Deus usou Moisés para libertar o povo hebreu das mãos de Faraó e eles estavam agora no deserto, passando, lógico, muita dificuldade, mas Deus estava cuidando do povo com sinais e maravilhas que nunca na história da humanidade aconteceram com tanta frequência e de uma forma tão visível. E olha só o que está escrito lá em Números capítulo 11, do versículo 4 ao 6. Diz assim, ó: E eles começaram a chorar e dizer: Quem nos dará carne para comer? Nós lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, das cebolas e dos alhos. Mas agora nós estamos fracos e não vemos nada, somente este maná. Olha só, irmãos, eu não sei se vocês perceberam aqui, mas a fome daquele povo não era só uma fome física. É um desejo que as pessoas não queriam entregar a Deus, e, em vez disso, começaram a reclamar o tempo todo. As pessoas viviam chateadas, resmungando, porque tudo que elas tinham era o maná, que era um alimento que Deus mandava do céu todo dia e com certeza, irmãos, era muito saboroso, porque tudo que Deus faz é bom, certo? Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Quando a gente vê a quantidade de frutas, a variedade de verduras, legumes, a gente percebe que Deus é maravilhoso, irmãos, porque Ele poderia ter nos dado somente um tipo de alimento, mas Ele nos deu variedades. E mesmo quando Deus fez o jardim do Éden para Adão e Eva, Deus não proibiu eles de comerem das outras árvores, além da árvore da vida. Ele simplesmente falou: olha, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas de todas as outras árvores vocês podem comer. Ou seja, Deus deseja também a nossa satisfação, o nosso bem-estar. Ele sabe que a comida é para o nosso prazer e não somente para nos alimentar, certo? Mas o que a gente percebe aqui na passagem dos Hebreus é que aquelas pessoas ainda estavam enraizadas no Egito. Eles começaram a se lembrar das coisas boas que tinham lá no Egito, no tempo de escravidão, e parece que eles se esqueceram de tudo de ruim que acontecia e eles simplesmente se lembravam do prazer que aquela comida causava, ok? E é por isso que nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida não somente espiritual, mas também emocional. Porque quando você cede às suas emoções, aos seus desejos incontroláveis, você acaba sendo prejudicado espiritualmente. Por exemplo, como que você reage quando você tenta abrir mão de algum tipo de alimento? Você fica ansioso? Você fica inquieto, irritado? Você fica sem paz? Experimenta cortar aquilo que você gosta tanto, talvez um chocolate, talvez um cereal pela manhã, algo que você já está acostumado a comer e de repente você tira isso da sua vida. Como é que você fica? Você fica brigando com todo mundo? Você fica sem paciência, irritado? Olha, isso aí é um sinal de alerta. Por quê? Lembra do versículo que eu li lá no começo, que diz que nós não devemos deixar que nada controle a nossa vida? Tem coisas que são lícitas, são coisas boas, permitidas, mas nós não devemos deixar que elas nos controlem. E quando o inimigo entende isso, a nossa fraqueza, é aí que ele tenta tirar proveito. Não é à toa que quando Jesus estava aqui na terra, a primeira tentação dele também foi com comida, ok? Ele estava no deserto e a Bíblia diz que quando ele teve fome, o diabo veio e ele não ofereceu poder, ele não ofereceu nada além de comida.
Ele falou: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Mas, irmãos, Jesus sabia que se ele cedesse à sua fome, naquele exato momento, ele iria desonrar o seu Pai, ele iria abrir uma brecha espiritual que atrapalharia toda a sua missão. E é por isso que Jesus foi muito firme contra o diabo e ele falou o seguinte: está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então, agora que você entendeu a profundidade de tudo isso, você entendeu que existe algo sempre por trás que o inimigo quer tirar proveito, eu vou falar aqui dos 3 alimentos. O primeiro tipo de alimento é o açúcar e os ultraprocessados. Irmãos, eu não sei se vocês já repararam, mas é muito difícil a gente parar com o hábito de comer doce. Eu, por exemplo, tenho essa dificuldade até hoje, é algo que eu luto contra porque eu me acostumei, lá em casa minha mãe sempre fez coisas muito boas para comer, muitos bolos gostosos, muitos doces, então a gente acaba acostumando e depois fica muito difícil a gente largar esse hábito. E eu sei que você já ouviu isso em vários lugares, mas uma coisa é certa, o doce realmente ele tira a nossa força física. O doce ele prejudica a nossa clareza espiritual, porque quando você come doce, quando você fica comendo muita coisa ultraprocessada, aquilo tudo vai tirando a sua energia, aquilo tudo prejudica a sua saúde sim, e consequentemente você tem dificuldade de se concentrar na palavra de Deus, você tem dificuldade de orar, não é assim? Quantas vezes você foi orar, você estava com aquela moleza no corpo, sabe? Você não tem vontade de fazer mais nada, a não ser ficar deitado assistindo Netflix. Então, irmãos, tudo isso vai enfraquecendo o nosso espírito, vai roubando a nossa sensibilidade espiritual. E é por isso que Jesus falou sobre o jejum. E ele não disse assim, se vocês forem jejuar... Não, ele não falou isso. Ele falou, quando vocês forem jejuar, então vocês façam sem querer mostrar para os outros. Enfim, Jesus disse que nós devemos fazer jejuns. Irmãos, tudo começa quando a gente controla o nosso corpo. Mas quando a gente está viciado em algo, a gente não consegue fazer tudo aquilo que Deus deseja. Eu não estou dizendo aqui que quem come doce precisa de libertação espiritual, tem um demônio no corpo, pelo amor de Deus, viu, irmãos? Não tem nada disso. O que eu quero dizer é que esses hábitos, eles podem sim tirar a nossa sensibilidade espiritual, simplesmente porque a gente não consegue se controlar e não consegue usar o domínio próprio. E eu vou falar uma coisa para vocês, teve uma época em que o meu estômago ficou inflamado por causa de doce. Então, eu tive que tomar medicamentos, eu tive que me tratar, só depois eu tive mais disposição. E eu confesso a vocês que nesses dias eu não estava conseguindo orar direito, eu não conseguia gravar vídeos, então a gente tem que tomar muito cuidado e isso eu estou falando a começar por mim, tá bom? E por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Certa vez Jesus falou assim, lá em João 6, o versículo 35, ele disse, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome e quem crê em mim jamais terá sede. Ou seja, Jesus está falando o seguinte, troquem aquilo que é passageiro por aquilo que é eterno. Abram mão de uma satisfação temporária para ter mais da presença de Deus. Amém? Então repense muito bem aí nos seus hábitos, se eles estão te dominando, porque Deus ele quer te libertar hoje mesmo e daqui a pouco nós já vamos orar, tá bom? O segundo tipo de alimento são aqueles que têm influências espirituais. Eu vou te explicar. Irmãos, muitas vezes a gente vai comer alguma coisa e a gente nem ora antes, não é verdade? A gente não entende de onde veio aquele alimento, qual é a sua origem. E nós devemos entender que como cristãos, como filhos de Deus, nós não podemos dar espaço para o inimigo. Existe um mundo espiritual sim, que o diabo quer se aproveitar das nossas fraquezas para tentar atrapalhar a nossa vida. A Bíblia conta, por exemplo, que quando Israel saiu do Egito, Deus deu uma instrução muito clara para aquelas pessoas não comerem carne sacrificada a ídolos. Então, não era só questão de saúde, mas era um entendimento de que tudo está ligado ao mundo espiritual. Então, nós devemos ficar atentos com isso também. Eu sei que talvez você esteja pensando assim, pastor, mas eu nunca vou comer uma coisa que foi consagrada a demônios, a entidades. Eu nunca vou comer algo que eu sei da procedência, que é ruim. Mas, irmãos, como a gente não sabe de todas as coisas, às vezes você come no restaurante, por exemplo. Você não sabe quem foi a pessoa que fez aquela comida, se alguém orou em cima daquilo, você não tem ideia, entendeu? E é por isso que Paulo nos recomenda o seguinte, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo 4 e 5. Ele diz assim, toda criatura de Deus é boa e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração.
Irmãos, Paulo está falando o seguinte: você pode abençoar o alimento e você pode repreender qualquer influência contrária à palavra de Deus. Não que o alimento em si tenha poder sobre você, mas a legalidade espiritual que você abre para o inimigo, entendeu? Se você sabe ou não que aquilo tem uma procedência ruim, independente, você tem que orar, você tem que pedir a Deus que abençoe o seu alimento. Talvez você não tenha esse costume de orar na sua casa, mas independente de qualquer coisa, oração nunca é demais, certo? Então preste muita atenção nesse detalhe, porque eu já ouvi muitos casos de pessoas que fizeram sim macumba, fizeram algo ruim e usaram o alimento para isso. Uma bala, um biscoito, um doce, um bolo que a pessoa às vezes leva lá na sua casa. Ore antes, não custa nada, ok? O terceiro tipo de alimento, na verdade, não é o alimento em si, mas é a maneira como você lida com o alimento, através do excesso e através da gula. E olha só o quanto é importante você saber disso, porque o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses capítulo 3, o versículo 18 e 19. Ele disse algo com lágrimas nos olhos, irmãos. Ele falou assim, muitos vivem assim e são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua vergonha. Eles só pensam nas coisas terrenas. Irmãos, Paulo aqui não está falando para pessoas que não conheciam a Deus. É muito importante você saber disso. Mas ele está dizendo para pessoas que, mesmo conhecendo a Deus, acabam sendo dominadas pelo seu próprio ventre. Ou seja, a comida para certas pessoas não é apenas um alimento, mas é um alívio para suas emoções, é uma fuga, é uma forma da pessoa não encarar a sua realidade. Irmãos, então nós devemos lutar sim contra a gula. Não estou dizendo aqui que uma pessoa que está acima do peso, ela está em pecado. Pelo amor de Deus, irmãos, não é nada disso. Eu sei até mesmo que tem pessoas que estão com problemas de saúde e por causa disso acabam engordando. Mas eu estou dizendo, irmãos, que nós temos uma liberdade em Cristo. E quando a nossa carne domina, o nosso espírito adoece, certo? Como eu falei para você, às vezes a gente come demais e a gente não consegue orar direito, porque a nossa barriga ficou estufada. E tem um detalhe muito importante. Às vezes você não está com fome, você só está com vontade de comer. Olha, quando você começa a perceber a diferença entre essas duas coisas, a sua vida começa a mudar. Porque na maioria das vezes, você só está com vontade de comer. E você tem que analisar se isso é apenas uma fuga, se isso é apenas para lidar com a sua ansiedade, entendeu? Na verdade, seria melhor você orar, você pedir para Deus te fortalecer espiritualmente. Porque Paulo está dizendo assim, o Deus dessas pessoas não é mais o Deus criador dos céus e da terra, mas é o seu próprio estômago, é o seu ventre. Então, irmãos, vamos tomar cuidado com isso também. E para complementar essa passagem, Jesus falou uma coisa muito importante lá em Lucas capítulo 21, o versículo 34. Ele disse assim, tenham cuidado para que o coração de vocês não fique sobrecarregado com a glutonaria, a embriaguez e as preocupações desta vida, e aquele dia venha sobre vocês de repente. Então, olha que interessante, Jesus falou aqui sobre comer demais, sobre beber demais e sobre se preocupar demais. Irmãos, eu acredito que muitas dessas coisas aqui estão ligadas uma com a outra. Quando você fica preocupado demais, você pode comer demais, você pode se embriagar, entendeu? Então tome cuidado com essas coisas, porque Jesus falou, se vocês ficarem sobrecarregados com tudo isso aqui, vocês não ficarão atentos espiritualmente. Vocês não ficarão vigilantes e isso pode ser um perigo espiritual, tá certo? Então, irmãos, essa foi a mensagem que eu queria trazer para vocês. Nós vamos orar nesse momento. Eu sei que não é fácil, mas é muito importante a gente aprender a disciplinar o nosso corpo. Porque se você não consegue disciplinar o seu corpo, a sua mente, com certeza a sua vida espiritual será prejudicada. Irmãos, o diabo ele conhece tudo do ser humano, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe também que nós somos o templo do Senhor, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, eu sugiro que você faça um exercício físico também todo dia, não seja dominado por nada e regularmente procure fazer um jejum. Eu sei que não é fácil, inclusive eu até costumo brincar aqui em casa com a minha esposa, eu sempre digo que a melhor parte do jejum é quando o jejum termina, porque jejuar não é fácil, né, irmãos? A gente fica abatido, é normal, você está enfraquecendo a sua carne, mas é aí que você está fortalecendo o seu espírito. Então não dê brechas para o inimigo, não dê lugar ao diabo e nem para o pecado, tá bom?
Vamos orar então e no final da oração eu peço para que você compartilhe, para que você envie para o máximo de pessoas. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Ó Deus, que aprendizado nós recebemos hoje. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor quer cuidar de nós, não apenas na vida espiritual, na emocional, mas também na nossa vida física. E nós reconhecemos, meu Pai, que o nosso corpo é templo do Teu Espírito Santo. E te pedimos perdão por todas as vezes, em que nós deixamos os nossos desejos tomarem o controle da nossa vida. Pai, nós nos arrependemos por não honrar a santidade do nosso corpo e da nossa mente como deveríamos. Por isso, meu Deus, eu entrego a Ti nesse momento os nossos desejos, os nossos hábitos, cada área relacionada à alimentação, Pai. Quantas vezes nós temos dificuldade em dizer não, em falar não para um prato que está na nossa frente, para um doce, para um bolo, qualquer coisa que seja. Pai, nos ajude, Senhor, a termos o domínio próprio. Nós queremos a cada dia crescer espiritualmente, nós queremos a cada dia aprender mais do Senhor e ter uma visão clara, uma clareza espiritual. Nós queremos estar sensíveis à Tua voz, Senhor. Por isso eu te peço que agora, que o Senhor toque profundamente no nosso coração e nos ajude a discernir, Pai, quando nós estamos sendo dominados ou quando nós estamos controlando o nosso corpo. Pai, muito obrigado pelo Teu cuidado e nós te pedimos a Tua força, a Tua capacitação, porque só assim nós conseguiremos agradar a Ti todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia.